Perna vermelha escuro é o tema da sessão de hoje. Uma limícola pouco abundante, muito esquiva e que geralmente é localizada graças a esta vocalização que acabamos de ouvir. Olá Zé, vamos lá voltar às limícolas. Olá, Gonçalo. Pois é as limícolas. E é engraçado que eu também me lembro que a primeira vez que vi esta espécie, fiquei a pensar quantas vezes já eu terei visto esta espécie a pensar que era um pernilongo juvenil ou coisa assim do género. E de facto depois fui ver nas minhas fotos antigas e encontrei por lá um perna vermelha escuro mais para trás. Gonçalo, como é que viste esta espécie pela primeira vez? Foi no estuário do Tejo, no dia 14 de outubro de 1989. O estuário do Tejo, que é talvez a maior e mais importante zona úmida portuguesa, e como eu na altura morava em Lisboa, era uma zona que eu já me tinha habituado a visitar com alguma regularidade. Não tenho a certeza se vi do lado da Lesíria ou do lado de Pancas Vaza Sacos, porque eu frequentemente, quando ia ao Tejo, visitava as duas zonas no mesmo dia. Mas terá sido alguns no estuário que eu, numa determinada ocasião, consegui ver a ave suficientemente bem para perceber que não era um perna vermelha comum. Realmente esta distingue-se um bocadinho do perna vermelha, ele é bem maior, não é? É um bocado maior, e há duas características. Às vezes o tamanho, quando os bichos estão sozinhos, pode não ser a característica mais óbvia, mas há dois aspectos que são bastante óbvios para distinguir. Um deles é, quando está em voo, não tem a risca branca na asa. Portanto, as asas não têm qualquer risca branca, são mais uniformes, e ele tem um branco no dorso em forma de ponta de lança, que sobe pelas costas acima, mas não tem aquele bordo posterior na asa que tem o perna vermelha comum, que é o Tringa totanus. Este que estamos a falar é o Tringa eritropos. A outra característica que só se vê, enfim, mais perto e com alguma atenção é o bico, porque o bico tem as duas mandíbulas de cor diferente, ou seja, a mandíbula superior é totalmente escura, parece mais ou menos preto ao longe, enquanto que a mandíbula inferior tem a metade basal vermelha, ou seja, a parte mais perto da cabeça é vermelha, depois escurece na ponta. Portanto, na parte basal do bico há ali claramente um efeito bicolor, com uma das mandíbulas preta e outra cinzenta. Isto é uma característica que se verifica em aves de qualquer idade. Portanto, isto são os dois aspectos que permitem confirmar a identificação. Adicionalmente, quando aparecem pernas vermelhas escuros na primavera, e primavera estamos a falar em abril, principalmente, ou início de maio, aparecem já com a plumagem nupcial e então ficam quase totalmente pretos. Daí o nome perna vermelha escuro. Não é quase totalmente, porque na parte superior são um bocadinho sarapintados, mas é a cabeça, o pescoço e o peito são pretos. Portanto, fica com um aspecto completamente diferente daquele que encontramos no inverno. Acontece com muitas limícolas que, na sua passagem para cima, na primavera, já estão a envergar a plumagem nupcial. Por acaso, eu em muitas das fotos costumo ver da ave, assim, mais em detalhe. Aquilo não é bem preto, aquilo é mais um castanho escuro, assim, meio chocolate. Sim, não é bem preto, exatamente. É castanho de chocolate, de facto. Uhum. Eh, Embora devo dizer que já vi algumas fotos, isto depende sempre um bocadinho da iluminação da foto e também pode depender dos indivíduos, mas já vi algumas fotos de indivíduos que parecem mesmo pretos ao longe. sim, 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 ao longe é um bocado essa a sensação que dá, de facto. Eh, Gonçalo, eu conhecia esta espécie como perna vermelha bastardo. eh, e pelos vistos não foi sempre assim, não é? Qual é o nome mais comum para a Bom, espécie? vamos ver. O nome perna vermelha bastardo é um nome que foi inventado há relativamente pouco tempo. Esta espécie, também para contextualizarmos a questão, esta espécie até meados do século XX era dada como relativamente rara em Portugal. Portanto, havia muito poucos registros conhecidos.
por exemplo, o Manuel Paulino de Oliveira, que publicou o seu livro Aves da Península Ibérica, especialmente Portugal, em 1896, só refere um indivíduo, que estaria no Museu de Lisboa, e o Rei Júnior, em 1931, só refere dois. Refere o tal do Museu de Lisboa, referido pelo Paulinho de Oliveira, e recebe um que matou na Foz no estuário do Rio Ave em setembro de 1911. E ele faz referência ao livro do William Tite, que diz que já teria obtido exemplares em Aveiro em agosto e setembro. Mas também é verdade que esta espécie é relativamente rara no norte do país, e sabe pessoas que são mais comuns a sul do que a norte, e portanto o facto de muitos ornitólogos da primeira metade do século XX viverem sobretudo a norte também pode ter contribuído para esta impressão de escassez. A realidade é que até aos anos 70 do século XX esta espécie não tinha nomes portugueses publicados. Talvez acontece bastante com espécies mais escassas, não eram conhecidas das pessoas do campo, e portanto não tinha um nome comum. Até a lista do Germano Sacarrão, com os nomes portugueses, portanto, os nomes vernáculos aves portugueses, publicada em 1962, que é a primeira compilação que aparece, que eu, salvo erro, depois até é usada em Diário da República e tudo, não faz referência a nome comum para esta espécie. Tem o Tringa nubulário, o Tringa totanus, o Tringocropos, mas não tem o Tringaritropos. Mas na segunda lista do Sacarrão, que sai em 1979, aí ele já dá os nomes para as aves da Europa e já aparece para o Tringaritropos o nome perna vermelha escuro. É possível que houvesse uma fonte anterior ao Sacarrão de 1979, mas eu não a consegui localizar, ok? Portanto, até, enfim, haver elementos em contrário, este nome publicado pelo Germano Sacarrão em 1979, perna vermelha escuro, seria a proposta dele. É claro que o nome até se adequa bastante porque refere-se à plumagem nupcial que esta ave enverga. Entretanto, no ano 2000, aparece uma nova lista de nomes da autoria de Hélder Costa, António Araújo, João Carlos Farinha, Miguel Poças e António Melo Machado. E nesta lista, os autores propõem para esta espécie, para o Tringaritropos, o nome perna vermelha bastardo. Mas eles não vão buscar nenhum nome que viesse na bibliografia antiga. Eles sugerem que, por ser parecido com o Totanus, o nome perna vermelha bastardo é o mais adequado para o designar, sendo bastardo um termo bastante difundido na linguagem popular para designar as espécies que são parecidas com as ditas verdadeiras. Ou seja, neste caso, os autores desta lista resolveram mudar o nome que estava proposto pelo Sacarrão e propõem, em vez de perna vermelha escuro, perna vermelha bastardo. Pessoalmente, eu acho que neste caso não se justificava mudar, por uma razão simples. O nome do Sacarrão, o tal de 1979, é um nome perfeitamente apropriado, porque tem as pernas vermelhas e é escuro. Portanto, se a espécie não tivesse nenhum nome em português, seria necessário arranjar um, que se calhar foi aquilo que o Sacarrão fez. Estar a mudar um nome que já está instituído e publicado em bibliografia, substituindo por outro, apenas por uma questão de, enfim, vamos dizer assim, de preferência dos autores, eu pessoalmente não vejo grande vantagem nisso e acho que acaba por dar origem a mais confusões, porque depois as espécies, em vez de ter só um nome, acabam por ter dois nomes. Resumindo, tu tens dois nomes na bibliografia, um que é perna vermelha escuro, que foi proposto pelo Sacarrão em 1979, outro que é perna vermelha bastardo, que foi proposto por Hélder Costa e outros em 2000. É claro que, como sabemos, já há muitas espécies em Portugal que têm vários nomes e pronto, olha, cada um usa aquele que quiser. Eu aprendi a designar esta espécie com o nome perna vermelha escuro, que era o único nome em voga na década de 80 e de 90, e portanto é assim que eu continuo a chamar. Esta espécie, em termos de distribuição, se nos centrarmos, digamos assim, na Europa, ela basicamente vai nidificar lá bem para cima da Europa, o que quer dizer que em quase toda a Europa ela aparece como migradora. Sim, isto é uma ave que é migradora de longa distância, como aliás acontece com muitas limícolas que nidificam no norte da Europa.
Portanto, vai nidificar na Mas taiga. esta é mesmo lá para cima, não é? É mesmo no norte, sim, vai nidificar na taiga, portanto, naquelas florestas e quase na tundra. Isto é uma espécie mesmo de latitudes elevadas. Aliás, olhando para o mapa que está, por exemplo, no site da BirdLife, assim a olho, eu diria que o perna vermelha escuro só nidifica acima do círculo polar ártico, portanto, é mais ou menos nessa latitude, acima dos 65, 66, e a área de distribuição apanha essencialmente o norte da Suécia, da Noruega, da Finlândia e depois a Rússia. Eu acho que só nidifica nestes 4 países. E depois é migrador de longa distância e vai invernar, por um lado, na África tropical, portanto, na África subsaariana, ao longo de uma zona que vai desde a Mauritânia até à Etiópia e ao Quénia. Depois também no Médio Oriente e no sul da Ásia, Índia e Indochina, Tailândia, Malásia, sul da China, e depois há alguns indivíduos também a invernar na bacia do Mediterrâneo e no sul da Europa. Essencialmente é isso. Portanto, mas de qualquer forma, sim, migrador de longa distância, claramente. Portanto, é uma ave que nidifica lá para cima. Não é uma ave muito abundante, curiosamente, ao contrário de outras limícolas, e isto explica em parte porque é que nós nunca vemos muitos. É claro que há outros que nós não vemos muitos e são muito abundantes porque nós não vemos muitos porque eles seguem uma rota de migração diferente. Neste caso, esta limícola, mesmo a nível global, não é muito abundante. Portanto, o número de indivíduos maturos, estimado pela BirdLife a nível mundial, andará entre os 120 mil e os 233 mil, o que não é muito, porque há limícolas que têm populações de milhões, não é? A nível europeu, segundo dados da BirdLife, o número de casais andará ali, grosso modo, entre os 20 mil e os 40 mil. Portanto, não é assim uma quantidade extraordinária. Ainda recentemente falámos do maçarico bastardo, que tem uma população de 3 milhões, ou assim, uma coisa parecida. Portanto, Uhum. este pera vermelha não é muito abundante. E distribui-se pelos 4 países que eu referi: Finlândia, Noruega, Rússia e Suécia, sendo que a nível da Europa, o país com maior quantidade com a maior população nidificante é a Finlândia. Agora, se ela migra e, pelo visto, alguns indivíduos acabam por ficar a invernar na costa mediterrânica da África, considerando também, pelo que tiveste a dizer, que em princípio esta espécie, que há uns anos nem sequer era propriamente vulgar e agora praticamente consegue-se ver todos os anos, ou consegue-se mesmo ver todos os anos, é de esperar, digamos assim, que um dia mais tarde elas possam vir a invernar aqui pela costa norte do Mediterrâneo. Não, elas invernam na costa norte do Mediterrâneo. Não é só na costa africana, é na orla do Mediterrâneo, O mapa não perto é do lado bastante, o africano. mapa não é bastante. Não, o mapa não está muito claro, porque o mapa da BirdLife sugere uma distribuição mais contínua do lado africano, e mais descontínua do lado europeu, mas isso, o que me parece é que às vezes a informação da parte africana é uma informação mais escassa, e portanto essa linha contínua que aparece no mapa desde Marrocos até ao Egito, isso não deve ser assim, até porque o habitat não é contínuo. Eles estarão Porque concentrados nos eu estuários. tinha visto que havia registros dessas aves a invernar aqui em Portugal. Eu estava a achar, às tantas pensei que fosse ser Não, não, situações não. assim. Vamos ver. Estas aves invernam em Portugal, e isso é algo que se sabe pelo menos desde a década de 1970. Eu referi que no tempo do Paulino de Oliveira e do Rei Júnior e do Taite, a espécie era considerada muito rara, mas, como eu disse, esses ornitólogos viviam no norte, e o que se sabe hoje é que o perna vermelha escuro aparece sobretudo no sul. E desde a década de 1970, que é quando foi criado o CEMPA, que é o Centro de Estudos de Migração e Proteção de Aves, que está enquadrado atualmente no ICNF, desde a década de 1970 começaram a ser feitas contagens de aves aquáticas invernantes nas principais zonas úmidas portuguesas, e desde essa altura que se sabe que há uma população invernante regular, em especial no sul do país. E se calhar já havia antes, portanto, até porque, por exemplo, na década de 70, o sítio onde invernavam mais era no Algarve, com 170 indivíduos.
que não sendo assim uma quantidade extraordinária a comparar com outras limícolas, já é um número razoável. Agora, antes da década de 1970 não ia quase ninguém ao Algarve ver aves, até porque não nos podemos esquecer que o Algarve, hoje em dia é fácil chegar ao Algarve de avião, de comboio ou de carro, mas há 60 ou 70 anos praticamente não havia acesso ao Algarve. Ia-se de comboio ou de barco, porque praticamente não havia estradas. E, portanto, o Algarve era uma zona que raramente era visitada por ornitólogos, até à década de 60, 70. E por isso, muito daquilo que lá se passava a nível ornitológico era desconhecido. Portanto, o que eu quero dizer é que a escassez de informação sobre esta espécie em Portugal no passado provavelmente estava relacionada com o facto dos principais locais não serem visitados e não necessariamente com uma ausência real. Até porque, de facto, as maiores observações que se conhecem são todas do sul do país. Destaque para um registro notável efetuado na reserva de Castros Marinho em abril de 1983, com 526 indivíduos. É a maior concentração que se conhece até hoje em Portugal. 526 indivíduos. Quando olhamos para o eBird, a maior observação que aparece é no estuário do Tejo, há uns anos atrás, com 90 indivíduos. Só que há registros mais antigos, às vezes, que não estão no eBird. Portanto, é uma limícola que normalmente aparece em quantidades muito reduzidas, efetivamente, mas ocasionalmente, sobretudo nas passagens, podem aparecer bandos maiores. E é isso que estas observações acabam por documentar, porque sempre esta de Castro Marinho foi em abril, que claramente é uma altura de passagem. Não é? E a No outra do entanto, estuário do Tejo, eu vi que eu referi de 90 indivíduos, acho que foi em outubro. que achas que não percebi? Penso que foi em outubro. Ok. Agora, por exemplo, eu estou a ver o mapa do eBird, e pondo apenas, portanto, a nível europeu, apenas os registros em dezembro e janeiro, para considerarmos apenas invernantes, e devo dizer que não é só no Mediterrâneo que eles invernam, porque depois, além de haver registros nos países mediterrâneos, há registros mais a norte, inclusivamente em França, Reino Unido e até Bélgica e Países Baixos. Portanto, há invernantes que vão até a Europa Central. Na Escandinávia, praticamente já não há. Ok. Portanto, alguns fazem uma migração um bocado mais curta. Fazem, fazem. Acontece com outras limícolas, porque repara, o nosso clima, e eu quando digo nosso é na Europa em geral, na Europa do Centro e do Sul, é um clima relativamente ameno. E nós temos estuários, alguns até em razoável estado de conservação, e há muitas limícolas que, embora tenham populações que vão invernar à África, como acontece com vários pilritos e tarambolas e maçaricos, há uma fatia da população que consegue passar o inverno na Europa porque encontra aí condições de alimentação durante o inverno. E, portanto, o perna vermelha escuro, eu também já os vi em janeiro, portanto, não é nada de surpreendente, só que vale a pena de facto referir que eles têm populações invernantes mais a norte até ao Reino Unido. Vi, curiosamente, uma referência que achei curioso também, que é, pelos vistos, esta ave tem assim uma cerimónia de acasalamento com uns voos picados e umas coisas assim. Eu nunca vi isto, nunca presenciei. Ele também, pelos vistos, nidifica lá mesmo bem para cima, mas a propósito precisamente do ser lá bem para cima, é porque a referência que eu vi que falava sobre isto também dizia que havia uma certa tendência para o número de exibições aumentar assim já mais para a altura do pôr do sol por volta da meia-noite. Ah, que giro. Pois Por isso volta do não. pôr do sol, meia-noite, epá, pois está lá mesmo para cima, caramba. Pois porque nessas latitudes, aliás, eu referi há pouco que eles invernam, que eles nidificam sobretudo acima do círculo polar, e efetivamente, quando estamos em junho, que é o mês dos dias longos, no círculo polar, à partida não há, o sol não se põe, e portanto, se não se põe, uh, meia-noite significa que é dia claro. Portanto, aliás, eu li algures, agora estava a ver se me lembrava onde é que tinha lido, que
as aves que aparecem mais cedo, de regresso. Já sei, foi no livro de Birds of the Iberian Peninsula, portanto, que fala das aves de Espanha e de Portugal, que é do Eduardo de Ruana e do. Opa, agora falha-me o nome do autor. Do Ernesto Garcia, sim, do Ernesto Garcia. E então, o que é que eles dizem? Dizem que a migração para sul, portanto, após a época de reprodução, os primeiros indivíduos podem começar a aparecer em meados de junho ou em julho, e isso são sobretudo fêmeas adultas. E eu, quando li isto, pensei: são fêmeas adultas cuja reprodução falhou. Mas não, isto é mais perverso. São fêmeas adultas que puseram os seus ovos e deram à sola, deixando aos machos o cuidado de tratar das crias. Estás Sim, a ver? eu também já percebi que há várias limícolas que têm esse tipo de Ah, ah. estratégia, É não como é? os falaropos e não só, sim. Com os Até pilritos, uma porque vez muitas fizemos dos vezes pilritos, dos pilritos estas das praias, espécies. dos pilritos das praias também fizemos um webinar em que também há assim uma estratégia Uhum. que tem assim essas nuances. Estes também são altriciais, não é? Portanto, não é daquele género de que as crias praticamente logo a seguir a nascer já estão a alimentar-se sozinhas e Sim, quer dizer, repara, todas as limícolas são nidífugas, ou seja, assim que nascem, conseguem logo deslocar-se e, portanto, ao fim de poucos dias aprendem a caminhar e a alimentarem-se. Embora, obviamente, ainda tenham o apoio do progenitor durante algum tempo. Mas as limícolas são capazes de se mexer assim que nascem. Ainda que, obviamente, com algumas limitações. E já agora, em Espanha vale a pena referir que, embora elas invernem um pouco por toda a costa, que o sítio mais importante de invernada é em Doñana, e há o recorde de uma contagem no mês de janeiro, portanto, um período de invernada, para a Península Ibérica, foi feita em Doñana em janeiro de 1993 com 2.426 indivíduos, que isto é um número bastante elevado para esta espécie, que, como eu disse há pouco, não é muito abundante. Portanto, 2.426 num inverno de 1993 em Doñana, em janeiro. esta espécie é mais uma daquelas espécies que, não nidificando em Portugal, apesar de tudo, tem um estatuto de ameaça definido. Desculpa, tem o estatuto de ameaça aqui? Está definido, tem um estatuto de ameaça enquanto invernante. Porque atenção, porque os invernantes também são avaliados. Uhum. Eu não sei se em conversas anteriores dei uma ideia errada, mas é assim: a lista vermelha avalia as espécies que nidificam, portanto, todas as nidificantes, e dentro das que não nidifica, também avalia as invernantes. O que Sim, não até algumas avalia, espécies até têm os dois estatutos, não é? E têm as tem, duas tem, tem, avaliações. tem quando o estatuto de nidificante é mais desfavorável. Portanto, se houver uma pequena população nidificante e uma grande população invernante, avaliam-se as duas. Quando só há invernante, também avaliam. O que a lista vermelha não avalia, tirando uma ou duas exceções, o que não avalia são as aves que só ocorrem em passagem, como por exemplo a flosa musical ou o papa-moscas preto. Essas não têm avaliações. Mas as que são apenas invernantes têm avaliação como invernante. Nós, no caso tanto do perna vermelha escuro, nós temos efetivamente uma avaliação na lista vermelha e esta ave está com a categoria de em perigo, portanto, Mas endangered. estava Estava, vulnerável. estava vulnerável e agora está em perigo, efetivamente. Agora, mais uma vez, e aqui nós temos sempre que nos lembrar disto, uh, o que acontece é que nós estamos a falar de populações marginais. Mais uma vez, eu já referi isto para uma série de outras limícolas. Isto é uma espécie que inverna em África, inverna também em Espanha, e depois, também por causa do nosso país ser um bocado periférico e ser, um, e ser relativamente pequeno, e como isto é uma espécie pouco abundante, a população é muito reduzida, é estimada em 50 até 200 indivíduos invernantes, e isso, pelo critério quantitativo, coloca a espécie na categoria em perigo. Mas é claro que isto, quando estamos a reduzir muito a área geográfica da avaliação,
Imagina que nós estivéssemos a fazer uma lista só para o Alentejo ou só para a Extremadura. A região ainda é mais pequena, haveria muitas espécies que tinham populações diminutas, havia montes delas que iam ficar criticamente em perigo, não por causa de estarem ameaçadas, mas por ser uma área geográfica muito reduzida. Portanto, é neste sentido que, quando estamos a falar de populações invernantes marginais, estes estatutos, estas categorias, devem ser interpretadas tendo presente este aspecto. No livro vermelho anterior, efetivamente estava vulnerável, agora está em perigo, talvez porque, embora a lista vermelha não explique, mas talvez porque a espécie globalmente está a diminuir, e como está a diminuir, a tendência é verem-se cada vez menos. Aliás, há muitas limícolas que estão a diminuir a nível global, porque são aves muito sensíveis à transformação do habitat. No mapa do EBBA, no tal comparativo entre o primeiro e o segundo Atlas, nota-se nitidamente que há ali uma série de quadrículas nos países nórdicos europeus onde ela nidifica com a ausência da espécie, não é? Perdeu-se de uma Há, Atlas para outra. sobretudo na metade sul da Finlândia, quase desapareceu, e também na parte sul da área de distribuição da Suécia. Portanto, claramente está a diminuir, e o que diz no site da BirdLife, também, porque eles referem lá os estatutos de ameaça, aliás, isto também aparece no site da UCN, que é a entidade com quem a BirdLife faz as avaliações, que quando vamos ler a parte das ameaças, diz que este maçarico está ameaçado pela perda de habitat, tanto nos locais de invernada como na migração. E no caso da invernada, como eu disse, eles vão invernar muitos em África, e eles referem no site da BirdLife, por exemplo, que as zonas úmidas no Ghana, o Ghana fica na África Ocidental, Centro-Ocidental, que as zonas úmidas no Ghana se estão a degradar devido à erosão costeira e ao desenvolvimento devido à drenagem das zonas úmidas para a agricultura. Portanto, para haver enxugamento, e que também no Oriente, por exemplo, na China e na Coreia do Sul, certas zonas importantes para a migração da espécie junto à costa do Mar Amarelo se estão a perder pelos mesmos motivos. Portanto, transformação, enxugamento das zonas úmidas e diminuição do caudal dos rios. Portanto, há fatores que afetam os ecossistemas aquáticos em diferentes continentes que acabam por prejudicar as espécies, sobretudo estas espécies que são menos generalistas, porque eles são um bocadinho mais especializados, não são muito abundantes, e isso acaba por prejudicar. Em 2 minutos consegues-nos agora falar um bocadinho sobre a questão da taxonomia, que é para encerrar aqui os temas. Consigo, com certeza. Então, o perna vermelha escuro foi descrito por um ornitólogo, logo pouco tempo depois do Linneu, por um ornitólogo que era o Pallas, o Peter Simon Pallas, em 1764, portanto 6 anos depois da Opus Magnum do Linneu. Chamou-lhe Scolopax erythropus, o que não espanta, porque o Linneu já tinha chamado Scolopax totanus ao perna vermelha comum, e chamou Scolopax a outras limícolas, a narceja, etc. E então o Pallas chamou-lhe Scolopax erythropus. Depois, mais tarde, é que isto passa para o género Tringa. Tringa, eu já falei anteriormente, é um nome importado do grego Tringas, que designa uma ave do tamanho de um tordo, com o urpígio branco, e que vivia junto à água e abanava a cauda. Era mencionada por Aristóteles, embora não se saiba que espécie é que era, mas alguns autores posteriores disseram que provavelmente era um maçarico, ou uma alvéola, ou um melro d'água. Eritropos é uma palavra também de origem grega, e também, como acontece com das palavras gregas, é uma palavra composta. É composta por eritros, que significa vermelho, e pous, que significa pé. Aliás, repara que o pous vem de podos, né? Podos, que é pé. Aparece em termos médicos, como por exemplo podologia, não é? Quando estamos a falar de tratamentos dos pés. Podos vem de pé, e o eritros também aparece na medicina. A medicina tem muitos termos gregos, por exemplo, eritrócitos, que é o nome técnico para os glóbulos vermelhos. Tal como há os leucócitos, que são os glóbulos brancos, eritrócitos são os glóbulos vermelhos. Portanto, eritros é vermelho, pous é pés, e então
Eritropos ou Eritropous significa de pés vermelhos. Então isto é o maçarico de pés vermelhos, é o que isto significa em português, perna vermelha. Mas como há mais que um perna vermelha, chamamos-lhe perna vermelha escuro. E é isto. E pronto, e ficamos por aqui, que é para deixar tema para a segunda ronda, como se costuma dizer, não é? Sim, mas Obrigado, então já Gonçalo. um pequeno spoiler. A próxima espécie desta série será uma raridade americana. Uou. Vamos ver, vamos ver. Agora fica aqui o suspense durante 3 dias. Ok, obrigado, Gonçalo. Até à próxima, então. Obrigado, Zé. Até breve.